Continuando, né, os milagres do Evangelho, hoje nós vamos estudar, né, ressurreições, a de Lázaro, a da filha de Jairo e a do filho da viúva de Naim, né? Milagres, todos nós queremos que eles caiam dos céus, né? Todos queremos que alguém faça por nós aquilo que nos atrapalha, que nos incomoda. Mas o que nós podemos entender como milagre que o mestre possa ter feito é o que essa música, né, que eu vou ler um trecho dela, nos mostra. Ressuscita-me, de Aline Barros, né? Vamos aqui abrir o nosso coração exatamente ao plano maior, né? No livro da Irmã Dufaux, no Lírios da Esperança, ela nos relata, né, os esforços para que haja aquela unificação entre as religiões, né? A coexistência pacífica dentre os modos de nos ligarmos a Deus. Aliás, a palavra religião é religar a criatura ao Criador, né? Embora seja uma música protestante evangélica que estão cada vez mais lindas, né? Ela mostra o verdadeiro entendimento do que simboliza o ressuscitar de Lázaro, né? Que nós vamos estudar nesse momento, né? E aí eu vou ler para vocês, eu anotei um trechinho da música para a gente começar com ele. Ela diz assim, né? Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me, mestre, eu preciso de um milagre, transforma a minha vida, meu estado. E ela continua, faz tempo que eu não vejo a luz do dia, estão tentando sepultar a minha alegria, estão tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz, quando aquela pedra removeu, depois de 4 dias ele viveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Linda essa música, né? Procura aí, Aline Barros. E exatamente isso que nós precisamos, né, para a gente estudar. O milagre de transformar a nossa vida, como ela diz, né, o nosso estado de espírito. Envoltos muitas vezes nós estamos nos obstáculos que nós mesmos colocamos no caminho das nossas vidas, entre as indas e vindas entre o céu e a terra. E ela diz que sepultaram os sonhos de ser feliz. E a gente muitas vezes, através dos tempos, nós sepultamos os sonhos de sermos felizes, com as nossas atitudes mesmos, né? E ela faz aí uma interpretação belíssima quando ela pede que o mestre remova a pedra dela e a chame pelo nome, como o mestre fez com Lázaro, ressuscitando os nossos sonhos, nos tocando a consciência de modo que a verdade que ele nos trouxe, gente, mude a história das nossas vidas. Todos os ensinamentos do mestre têm o objetivo de mudar a história não só das nossas vidas, mas de toda a humanidade, como ele mudou. Tanto que nós passamos a contar o tempo, né, antes e depois de Cristo. Bom, vamos começar então com o milagre de Lázaro no dia de hoje, né? E eu quero ler do livro Parábolas e Ensinos, né, de Jesus. É Caibar Schutel. Lá na página 401, ele fala sobre a ressurreição de Lázaro, ele transcreve da Bíblia, primeiro, da página 401, né, a ressurreição de Lázaro. E aí eu vou ler, né, para a gente tomar conhecimento, e depois a gente vai refletir cada trechinho dessa passagem. É um pouco longa, tá? Ora, estava doente um homem chamado Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e sua irmã Marta. Maria, cujo irmão Lázaro se achava doente, era a que ungir o Senhor com perfume e lhe enxugar os pés com seus cabelos. Depois nós vamos fazer uma dessa também, essa parte é linda, né?
Aquela que amas, ela fala assim, manda avisar a Jesus, né? Senhor, aquele que amas está doente. Ao saber disso, disse Jesus, né? Esta doença não é para a morte. Ao saber isso, essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, Jesus estimava muito a Marta e a sua irmã e também a Lázaro. Tendo sabido, pois, que ele estava doente, demorou-se ainda 2 dias no lugar onde ele se achava. E então, passando isso, né, disse aos discípulos, voltemos à Judéia. Perguntaram este, mestre, agora mesmo os judeus procuraram apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus, não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém andar à noite, tropeça, porque a luz não está nele. Né? E assim falou, e depois disse, nosso amigo Lázaro dorme. Eu vou despertá-lo do sono. Disseram então os discípulos, Senhor, se dorme, ficará bom. Ora, Jesus tinha falado da morte de Lázaro, mas eles supunham que falasse do repouso do sono. Disse-lhe, pois, Jesus abertamente. Isso tudo está na Bíblia, tá? É João, tá? João, deixa eu ver aqui, depois eu vejo no final. É João, capítulo 10, versículo 1 a 46, tá? Muito bem. Voltando aqui. Ora, disseram então os discípulos, Senhor, se dorme, ficará bom. Ora, Jesus tinha falado da morte de Lázaro, mas eles supõem, né, que estavam falando do repouso do sono. Disse-lhe, pois, Jesus abertamente, Lázaro morreu, e por vossa causa folgo de não me achar lá, para que creais. Mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus condiscípulos, vamos também nós para morrermos com ele. Que tinha acabado de sair de lá apedrejada, né? Chegando a Jesus, achou que estava Lázaro no túmulo. Havia já uns 4 dias. Ora, Betânia distava de Jerusalém cerca de 15 estádios. Muitos dos judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar pela morte do seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, foi encontrá-lo. Maria, porém, ficou ali, sentada na casa dela. Disse então Marta a Jesus, Senhor, se tivesses estado aqui, não teria morrido meu irmão. E mesmo agora eu sei que tudo que pedires a Deus, Deus te dará. Respondeu-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Sei, replicou Marta, que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. O que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo que vive e crê em mim, nunca mais morrerá. Crês nisto? Sim, Senhor, respondeu ela, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E tendo dito isso, foi ela chamar a Maria, sua irmã, e lhe disse em particular, aí está o mestre, e te chama. E ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus não havia ainda entrado na aldeia, mas permanecia no lugar onde Marta o encontrara. E os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-no, pensando que ela ia ao túmulo para ali chorar. Quando Maria chegou no lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estivesse estado aqui, não teria morrido meu irmão. Jesus, vendo-a chorar, e chorarem também os judeus que a acompanhavam, perturbou-se e perguntou, aonde o puseste? E eles lhe responderam, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Os judeus então diziam, veja como ele o amava. Mas alguns deles também diziam, não podia esse homem que abriu os olhos ao cego fazer que este não morresse? Jesus, gemendo outra vez em si mesmo, foi ao túmulo, e este era uma gruta, a cuja entrada estava posta uma pedra. Jesus disse, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, ele já cheira mal, porque está morto há 4 dias, respondeu-lhe Jesus. Não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos, disse, Pai,
Graças te dou que me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa dessa multidão que me cerca, para que creio em tu, né, que tu me enviaste. Tendo assim falado, clamou em alta voz: Lázaro, sai para fora. Saiu aquele que estivera morto, ligados aos pés e às mãos com faixas, envolto o seu rosto num lenço. E disse Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos dos judeus, né, que vieram ter com Maria e viram que fizeram Jesus, creram nele. E alguns deles, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram o que Jesus tinha feito, né? Muito bem. Feito isso, lido, né, esse trecho da Bíblia, vamos então juntos refletir, né, junto com Caibá Schutel, tá? Muito bem, na página 402. O que nós vemos aqui? Nada mais que um fenômeno chamado de catalepsia, que parece com a morte. Fica rígido, insensível, então se você furar com uma agulha, ou fazer cosquinha, ou apertar, ou bater, é insensível, perda da inteligência e aquele aspecto cadavérico, né? A catalepsia é a suspensão parcial ou até total da sensibilidade e dos movimentos voluntários conforme a intensidade, pode ser maior ou menor, né? Nesse estado cataléptico. E pode surgir, gente, em diversas doenças, diversas enfermidades. Você pode ter isso na histeria, na epilepsia, em algumas formas de esquizofrenia, na debilidade mental, numa intoxicação, no alcoolismo, no mal de Parkinson, até na síndrome neuroléptica maligna, né? E ela pode acontecer sempre de um modo intermitente, ou seja, ela tem acessos, tem hora que tem hora que não tem, né? O que define o estado cataléptico é a rigidez dos músculos, né? Na letargia, que é outro semelhante, né? Já o paciente fica também imóvel, porém os membros ficam pendentes, moles, flácidos, não tem essa rigidez, né? De modo que, se erguido, ele cairá pesado quando você soltar, tá? Então, letargia é uma coisa, catalepsia é outra. A respiração, o pulso são quase imperceptíveis em ambos, tá? As pupilas, mais ou menos dilatadas, quer dizer, não reagem à luz. Então, você vai com aquela luzinha, lanterninha, ela não reage muito à luz. Então, quem olha pensa que morreu. Na época do mestre, era comum enterrar imediatamente, né? Conta, se você for lá nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, versículo 5, tem um trecho que conta que Ananias e a sua mulher Safira venderam uma propriedade e, entre aspas, reteram uma parte da importância que deveria ter sido entregue aos apóstolos. Pedro repreendê-los severamente. E aí conta lá, entre aspas, né? Caíram ambos mortos e em menos de 3 horas foram enterrados, né? Nesse caso aí, podemos ver que foi somente uma síncope, um desmaio, uma letargia. Estava todo mole, caiu, desmaiou por uma emoção, né? O que aconteceu com Lázaro foi diferente, né? Por isso que Jesus diz: o nosso amigo Lázaro dorme, vou despertá-lo do sono. Está escrito ali na Bíblia. A morte e o sepultamento ocorriam naquela época no mesmo dia. Sabe por quê? Por causa do clima quente. O corpo era cuidadosamente envolto rapidamente em tiras de pano com especiarias caras, ungüentos caros, né? E eles enterravam. E Jesus costumava descansar, né, na casa de Marta, de Maria e de Lázaro, porque eles eram amigos. Talvez se eles tivessem a mesma idade, a mesma faixa etária, né? E ele conhecia a natureza, né, do seu amigo Lázaro, as crises de catalepsia a que ele estava sujeito. Nos esclarece Caibá Schutel, né? E o mestre dotado de vista dupla, ou seja, de clara evidência, né, que transpõe distância, que não conhece barreiras, ele verificou lá onde ele estava que Lázaro não fora atacado de uma enfermidade física, mas sim de uma psíquica.
E foi por isso que ele demorou 4 dias para chegar até Betânia, né? Ele tinha certeza de que não houvera ruptura dos laços fluídicos que ligam o espírito ao corpo. Olha que interessante, né? Ele diz assim, no versículo 4, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ele glorificado. A tradição judaica ensinava que a alma ficava rondando o corpo do morto durante uns 3 dias, na esperança de voltar. Embora essa crença não passasse assim de uma superstição, muitos acreditavam, de fato, de que Lázaro, né, por já estar 4 dias, não 3, estava morto, certo? E não deixava dúvidas na mente dos judeus, né, de que essa ressurreição tinha sido milagre inquestionável. Caio Barchuto nos ensina que Jesus não exclui a sua tarefa na terra. As curas, por saber que são elas as que mais influenciam na conversão dos infiéis. Que fatos emocionantes vão influenciar o cérebro e o coração também dos seus discípulos. Então ele permitia fazer aquilo naquele momento, não é que ele estava enganando, ele permitia fazer aquilo para que aquelas pessoas pudessem, através, né, daquilo que é inexplicável, acreditar nele naquele momento, entendeu? Por isso que ele disse que era para a glória de Deus, para que eles acreditassem que ele era realmente o Filho de Deus, né? Mas de qualquer jeito ele tinha clarividência, ele sabia o que estava acontecendo, né? Então assim fica entendida a ressurreição de Lázaro. A morte, ela só chega quando todos os órgãos são atacados, principalmente os órgãos essenciais à vida. Quando a gente vê alguém no leito, em coma, né, ele pode exalar mau cheiro, né? E se não fosse pela higiene feita pelos enfermeiros, né, nós diríamos que está exalando aquele odor cadavérico, né? A Marta apenas supunha, ela não entrou lá para ver, ela disse, ele já está 4 dias, né, morto, deve estar fedendo, né? Bom, Kardec afirma, em certos estados patológicos, quando o espírito não está mais no corpo, o perispírito apenas lhe adere por alguns pontos. E a gente aqui diz o quê? A vida está por um fio, né? Enquanto não se romper o último fio, o espírito pode, quer por uma ação energética da sua própria vontade, quer por um influxo fluídico estranho, igualmente poderoso, né? De novo ser chamado ao corpo. E foi o que Mestre fez, chamou de volta ao corpo. Caibar diz que Lázaro tinha muita afinidade, né, com Jesus, muita amizade com Jesus, mas ele não cultivava as faculdades do Mestre e vivia alheio às coisas espirituais. O Evangelho nos fala, né, nesse homem, só nessa hora. A gente só sabe da existência de Lázaro, né, aí na sua ressurreição. O que quer dizer que ele era como que não existisse. Era entre aspas, diz o Caio Barchuto, um morto, que ali vivia tratando de outros lazeres estranhos ao que enobrecem a alma e exaltam o coração. Voltando à música, né? Quantos de nós vivemos momentos como Lázaro, buscando lazeres estranhos que consolidam verdadeiras pedras, criando obstáculos no caminho das nossas vidas. Que chamemos o Mestre aos nossos nomes, né? Que o Mestre possa chamar os nossos nomes, onde a ressurreição, ou melhor, o avivamento dos valores morais e espirituais sejam despertado em nós, do nosso sono, entre aspas, catalético. É isso. Então, na próxima, nós vamos falar sobre a ressurreição da filha de Jairo. Abraços fraternos.